Durante toda a semana, a Sociedade Brasileira de Otologia está empenhada em conscientizar a população sobre a importância da prevenção da surdez. E é exatamente sobre isso o tema da nossa entrevista aqui com o otorrinolaringologista Pedro Cavalcante. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Viver Bem. É um prazer aqui estar com vocês. Doutor Pedro, quando a gente fala em perda auditiva, o primeiro ponto é assim, como é que a gente pode detectar, não a questão da surdez já, mas que você está começando a perder a audição? Quais são os sinais, como é que a pessoa pode saber? Veja bem, a audição é um elemento primordial para a comunicação verbal. Então o homem ele vive inserido no mundo onde ele recebe os sons do ambiente e utiliza a sua audição também para a sua comunicação. Normalmente as pessoas notam que tem problema auditivo quando a sua comunicação começa a ficar prejudicada. Embora que ele pode já ter noções de que está perdendo a audição para determinados sons da natureza, como o cantar de pássaros, como os ruídos do próprio ambiente e tal. Então, se a pessoa tem algum problema de audição, que seja na área da comunicação, normalmente ele já nota isso. Existem outros sinais, por exemplo, pessoas que apresentam zumbidos, é muito constante, quer dizer, se o zumbido é um som produzido dentro do ouvido que não deveria ser, então alguma coisa deve estar relacionada com sua audição. Não é também raro pessoas que associam-se a diminuição da audição, o zumbido e até as tonturas, as coisas que chamamos muito os problemas do labirinto. Afinal de contas, o labirinto é um órgão no ouvido interno que é responsável pela audição e pelo equilíbrio. Então, com esses sintomas, você deveria já estar alerta que alguma coisa possa estar errada na sua audição. E as estatísticas com relação à surdez? A surdez tem nos preocupado muito, porque, veja bem, existe uma lei que obriga o teste do pezinho em todos os nascidos vivos. Esse teste do pezinho, ele detecta doença que é uma em cada 10 mil crianças. E hoje, nós sabemos que o problema auditivo, não estou falando dos problemas severos, mas um problema auditivo ele pode existir em torno de 30 em cada 10 mil. Por isso que nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e na própria Câmara Federal, já existe projeto em andamento obrigando que as crianças, ao nascer, tenham que ser avaliadas sob o aspecto auditivo, uma vez que é 30 vezes mais frequente do que os distúrbios inatos do metabolismo, que obrigou a fazer o teste do pezinho. E nós acreditamos que está muito perto dessa lei se tornar realidade, e todas as nossas crianças vão ser atendidas com um exame chamado teste da orelhinha, e com isso nós possamos detectar os problemas auditivos logo no início da vida dessas crianças. E no caso das crianças que não foram submetidas ao teste da orelhinha, como que os pais eles podem saber? O filho ainda é pequeno, um bebê, um ano. Ele vai apresentar um comportamento auditivo muitas vezes diferente de outras crianças, ou mesmo sendo um primeiro filho. Ele vai notar que fala, às vezes ele não dá resposta. Quando ele tem interesse por uma televisão, por um som, ele usar em volume muito alto, né? E um dado importante, se ele estiver na idade pré-escolar, é um atraso do aprendizado. Então, distúrbio de fala, de linguagem, de aprendizado e de comportamento auditivo, isso aí é sugestivo que possa existir um problema de deficiência auditiva. Tem assim alguma idade mínima para saber? Não, porque o processo auditivo é um processo contínuo, né? A criança, ela já, desde que nasce, ela acorda com ruídos, ela chora com ruídos altos, ela consegue perceber, por exemplo, vozes, sobretudo a voz materna. Então, essa interação auditiva, ela inicia-se e é uma coisa progressiva. Bem verdade que o desenvolvimento da fala obedece períodos, né? Quer dizer, ele começa com balbucio ali, com 6 meses, até as primeiras palavras, próximo de 9 meses a 1 ano, e depois vai enriquecendo o vocabulário. Se isso não ocorre, aí realmente é suspeita. Doutor Pedro, e com relação aos idosos, né, que com certeza é a faixa etária da população que mais sofre com a surdez? O idoso, ele hoje representa uma grande parcela da nossa população, são quase 40 milhões de pessoas na terceira idade, e nós estamos observando que com a evolução da medicina está aumentando, a longevidade é uma realidade, e à medida que as pessoas, né, vivem mais, então nós vamos ter mais gente nessa faixa. Há uma tendência, né, de que com a idade nós tenhamos problemas auditivos, isso chama-se presbiacusia, ou seja,
distúrbio da audição pela idade. E 2/3 dos idosos têm algum tipo de problema auditivo. Alguns ainda são sociáveis, mas outros já prejudicam a comunicação e a relação social. Certo. Agora, o processo de envelhecimento é natural e a gente, né, já aqui mesmo no Viver Bem, a cada domingo, hábitos saudáveis, atividade física para proteger a saúde do coração e a saúde como um todo. Mas a audição, tem como prevenir? A pessoa pode chegar na terceira idade sem ter um problema auditivo? Olha, eu gostaria até de citar um exemplo do Eric Clapton, grande guitarrista da época, na minha época de juventude, e hoje ele tem um zumbido inabilitante. E ele fez um depoimento pedindo que todos os músicos que tocam guitarra, como ele tocava aqui, usassem proteção para os seus ouvidos. Porque por conta disso, ele, além de uma perda auditiva que gerou induzida pelo barulho, ele hoje tem um zumbido que incomoda muito a ele. Então as pessoas deveriam realmente se proteger mais com relação à audição. A audição é muito importante, né? E aí, a exposição a ruído, né, muito exagerada, acima de 85 decibéis, você diz, como é que eu vou saber? Ninguém tem um decibelímetro toda hora para saber. Mas, por exemplo, o uso de aparelhos como MP3 deve ser usado de uma forma confortável, com o seu volume, pelo menos no máximo em 50% da capacidade. Porque aí você vai ouvir melhor, sem distorções e sem risco para o seu ouvido. E isso que você colocou é importante, sobretudo também no trabalho. E existe para pessoas que trabalham em ambientes muito barulhentos. E as empresas precisam fazer um mapeamento do ruído, porque naqueles ambientes onde eu tenho ações acima de 85 decibéis, ele precisaria usar protetores auriculares, né, que pode ser uns que colocam internamente, ou mesmo aquele concha que nós vimos muito em aeroportos, por exemplo. Por quê? Porque a audição tem que ser preservada. Então, existem formas de fazer essa prevenção. E o mais importante, existe também a reabilitação, né? O uso de aparelho auditivo cada vez mais miniaturizados, né, e confortáveis, se coloca internamente no ouvido. Esses aparelhos auditivos têm condições de restabelecer a integridade social e da comunicação, assim como um óculos restabelece a visão e com isso a gente poder dar uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos. Os aparelhos, eles são indicados para todos os casos? Ou? Não, alguns casos o aparelho não são indicados. Por exemplo, crianças muito pequenas com perdas severas que nasceram, hoje está indicado, por exemplo, o implante coclear. E Natal é um dos 4 estados de referência em implante coclear no Brasil. Você vê como a medicina nossa tem evoluído rápido. Alguns outros, eles não têm um grande benefício com o aparelho auditivo. E aí nós precisamos usar outros tipos de treinamentos, como leitura orofacial, e desenvolver outras técnicas de comunicação. Então a preocupação mesmo deve ser com a prevenção, nada de barulho. Medicina é prevenção, e a prevenção não só é o barulho, né? Os próprios médicos sabem disso, não tomar remédio sem prescrição médica. Alguns medicamentos podem atingir o ouvido e ser de forma, né, irreversível. Então, o uso de medicamentos e, sobretudo, traumas cranianos. Hoje a gente sabe que o número de acidentes no tráfego é muito grande, acidentes com motos, a violência de uma forma geral, né? Já vi que tem pacientes que perderam a audição por um trauma craniano, quer dizer. Então, a forma de a gente prevenir, evitando, sobretudo, aquilo que pode agredir o ouvido. Muito obrigada, doutor Pedro. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Viver Bem. Muito obrigado. Viver Bem com todo prazer, porque a Sociedade de Otologia essa semana está em todo o Brasil e está informando a importância da audição e, com certeza, nós que ouvimos sabemos que ela é imprescindível e cuidar dela é ter qualidade de vida. Obrigada. Eu espero que você tenha esclarecido todas as dúvidas aqui nessa entrevista com o Dr. Pedro. Não sai daí, no próximo bloco tem mais Viver Bem para você.